A graça e a paz, irmãos. Amém. Motivo de alegria é estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para adorarmos e exaltarmos ao nome do Senhor Jesus. Queridos, livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele inicia dizendo aqui neste texto: eu ordeno que os homens em todo lugar orem. E em outra versão diz que todos orem. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Que todos os homens orem. Eu te convido a fechar os olhos neste momento. E se você desejar levantar as suas mãos, nós vamos orar. Espírito Santo, toda reunião, ela deve ser guiada pelo Senhor. Aleluia. Fale aos nossos corações. Fale conosco, Espírito Santo. Não é sobre mim, não é sobre alguém, é sobre ti, sobre a tua palavra. Fale à tua igreja nesta noite, Senhor. Senhor, encontre em nós corações receptíveis à tua palavra. Oh, Senhor, encontre em nós corações prontos a receber a tua mensagem nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, que não seja realmente sobre nós, que não seja sobre alguém, mas que seja sobre ti e sobre a palavra, meu Pai amado, que o Senhor nos deixou, sobre a tua palavra que transforma, que renova e que restaura. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós levantamos as nossas mãos, nós levantamos a nossa voz em oração, ó Pai, e nós queremos seguir o que a tua palavra nos diz. Nós queremos seguir o que ela nos ordena, ó Pai, e ela nos ordena que todos orem, que todos falem contigo, que todos busquem a ti, que todos levantem mãos santas e sem ira e sem contenda estejam na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor tem uma palavra nesta noite para entregar à sua igreja. O Senhor tem uma palavra para ministrar aos nossos corações. E eu quero te dizer que o Senhor está dizendo: eu desejo encontrar corações receptíveis à minha palavra, corações prontos a ouvir aquilo que eu tenho a falar, aquilo que eu tenho a ministrar. E eu quero adiantar a vocês que a mensagem que o Senhor tem para entregar à igreja nesta noite não é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de revelação, é uma mensagem de promessa, é uma mensagem de lembrança, é uma mensagem para sacudir aquele que é servo, para sacudir aquele que é chamado como povo de Deus. O Senhor tem uma palavra para aquele que diz: eu sou servo. Para aquele que pode dizer nesta noite: eu sou conhecido como servo. Pois se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você pode ser chamado pelo nome, se você é povo de Deus, esta mensagem nesta noite é para você. Esta mensagem nesta noite é para esta igreja, e esta mensagem não é para quem não veio, esta mensagem não é para você ficar preocupado e pensando se fulano de tal estivesse aqui, é para ele. Não, esta mensagem é para você. Esta mensagem é para mim, esta mensagem do Senhor é para aqueles que Ele trouxe nesta noite, neste templo, e o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Queridos, o tema de nossa mensagem: você pode ser substituído. Este é o tema da mensagem. Você pode ser substituído. E eu quero dizer a vocês que quando o Senhor entregou esta mensagem, quando o Senhor falou ao meu coração, eu fiquei temerosa em entregá-la. E eu perguntei várias vezes ao Senhor: a mensagem é para mim e para a igreja?
a mensagem é só para mim? Como é, Senhor? Porque muitas vezes a mensagem, ela é para você. O Senhor está falando com você, o Senhor está comunicando a você, o Senhor está trazendo promessas a você, o Senhor está te trazendo lembranças, Ele está te fazendo lembrar de coisas, mas esta palavra não é para a igreja, esta palavra não é para outras pessoas, essa palavra é específica para você. Então nós precisamos entender isso. Mas existem palavras que são para você e são para a igreja. São para que você possa passar, para que você possa compartilhar. Existem palavras que Deus entrega para você na sua casa, quando você está orando, você está buscando. E essa palavra não é nem para o seu esposo, essa palavra não é nem, né, no caso do esposo para a esposa, essa palavra não é para os filhos, essa palavra não é para a família, essa palavra é para você. O Senhor está trabalhando com você, o Senhor está falando com você, o Senhor está te direcionando, está te dirigindo, o Senhor está fazendo. Mas eu perguntei ao Senhor, Ele disse, essa palavra é para você e essa palavra é para a minha igreja. Eu disse, Senhor, então me dá como falar. Coloca na minha boca. Faz com que as pessoas tenham um coração receptível. Faz com que o que eu quero trazer nesta noite é aquilo que o Senhor quer falar. Porque eu só quero ser instrumento. Então, nesta noite, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, eu quero que você esteja receptível para ouvir. E que você peça em nome de Jesus, Senhor, tapa os meus ouvidos para qualquer coisa que Satanás possa soprar. Para qualquer coisa que ele possa tentar falar. Dizer, ó, está atacando você. Ó, é para você. Ó, tapa os ouvidos, porque o Senhor quer falar. Amém? Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Fazendo de costume, como eu faço todos os dias, a minha devocional. Quase sempre meu horário de devocional é depois que eu mando a filha para a escola, entre 8, 8 e meia, às vezes 9, depois que o marido já saiu para trabalhar. Então é aquele momento que eu vou fazer a devocional, que eu vou ali ler um texto, que eu vou falar com o Senhor, que eu vou orar. E eu comecei a fazer a minha devocional no domingo passado, Dia dos Pais. Eu passei uma semana retrasada, uma semana muito difícil, com muitas dores no corpo, indo para o pronto-socorro, voltando do pronto-socorro, tomando tramal, tomando isso, tomando aquilo, e não sabia de onde que vinha a dor. Eram algumas pedras clamando aqui no rim, então era uma cólica renal. E no sábado nós tivemos um evento aí, um chá de bênçãos, e eu nem pude ir no chá de bênçãos, porque eu estava com muita cólica renal, tinha tomado medicação, estava meio que dopada, não dava para ir. Pressão tinha subido também, tinha acontecido N coisas que não tem hábito de acontecer. Mas, durante aquele tempo, e essa semana que eu passei mais na cama, mais deitada, mais quietinha ali, sempre orando ao Senhor, sempre buscando, sempre falando com o Senhor, e o Senhor ali falando ao meu coração. E neste sábado, eu fui dormir, e como eu já estava lá mais tempo na cama, eu acordei às 4 da manhã. E quando eu acordo às 4 da manhã, eu entendo que o Senhor quer falar comigo. Quando eu acordo às 4 da manhã, eu entendo que o Senhor tem alguma coisa para falar. Eu falei, poxa, Senhor, eu acordei, tudo bem, tomei a medicação, acho que o relógio biológico foi com a medicação, eu acordei às 4 da manhã. Fui ao banheiro e voltei. E eu fiquei quietinha lá com o meu brinco, eu fico no meu monte, um monte de coberta. Eu fiquei lá quietinha e fiquei lá orando com o Senhor, fiquei quietinha e fiquei orando. E aí o Senhor começou a me incomodar. E Ele disse, pega a Bíblia, pega a palavra, eu quero falar com você. Hoje eu quero falar aqui, ó, é aqui que eu quero falar com você. Aí, a Bíblia sempre fica do lado, na cabeceira da minha cama, está sempre ali a Bíblia. Aí, eu peguei a Bíblia, já tinha, ia dando 6 da manhã, já tinha clareado o meu quarto. Ele clareia, que é uma beleza. Tem uma janela enorme lá que não tem como. O sol bate direto, então não preciso nem de luz. Aí eu peguei a Bíblia, meu marido ainda estava dormindo, e eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E eu comecei no livro de 1 Reis, capítulo 4. Comecei a ler o livro aqui, capítulo 4. Você pode abrir tua Bíblia aí, livro de 1 Reis, capítulo 4. E enquanto eu comecei a ler o livro, eu fui ao capítulo 4.
Aí eu terminei o capítulo 4, eu entrei no capítulo 5. Eu terminei o capítulo 5, eu fui para o capítulo 6. E no capítulo 6 eu já estava no 7, eu já estava no 8 e eu fui até o 9. Falei, meu Deus, Senhor. E o Senhor foi ministrando no meu coração. E eu fui lendo e o Senhor foi ministrando no meu coração. E eu peguei a caneta e eu comecei a riscar, a sublinhar, a escrever. Senhor, não tem nenhum papel aqui do lado para me escrever. E o Senhor falou, escreve na Bíblia mesmo. Escreve aí, pode escrever. E eu fui escrevendo, eu fui escrevendo. E queridos, eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma parte do que Deus revelou nesse texto, nessas passagens. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor revelou ao meu coração por intermédio da sua palavra. E eu estava meditando aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 4, e eu fui lendo, como eu disse, até o capítulo 9. E quando o Senhor começou a falar no meu coração, eu comecei a entender aquilo que o Senhor queria dizer. Queridos, nosso Deus é tremendo. Ele fala de formas extraordinárias. Basta nós estarmos disponíveis a ouvir a sua voz. Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias, por volta dos últimos 40 dias, Deus tem falado ao meu coração sobre visão e sobre provisão. Deus tem falado. Eu trouxe algumas mensagens aqui, eu preguei, acho que 2 vezes, sobre visão e provisão aqui na igreja no mês passado. Nossa irmã Renata pregou sobre visão e provisão. Se você não ouviu a mensagem, vai lá no YouTube. Vá lá no YouTube, obrigada. Vá na playlist, tem lá, e lá tá as nossas mensagens. Você pode aí rever as mensagens. Mas o Senhor tem falado ao meu coração sobre visão e provisão. E o Senhor tem falado à igreja dele, à igreja missionária do Jardim São Savério, sobre visão e provisão. E se você deseja que o Senhor continue a ministrar no seu coração, Ele quer completar a palavra. Ele quer completar nesta noite. E Deus começou ali me levando a lembrar de algumas visões. O Senhor me trouxe à memória algumas coisas, algumas promessas, algumas coisas que Ele já fez, algumas promessas já feitas do Senhor aqui para esta igreja. E o Senhor começou a trabalhar e a me trazer à memória algumas visões e algumas promessas que o Senhor fez exclusivamente ao pastor, que era o pastor titular desta igreja, o pastor Celestino, que faleceu há 4 anos e 10 meses, precisamente. Era o pastor desta igreja, era o meu pai. E o Senhor fez algumas promessas, o Senhor deu algumas visões, o Senhor colocou algumas coisas no coração deste servo. E Deus me fez lembrar. Queridos, quando nós chegamos aqui há 30 anos atrás, num tempo em que esta igreja passou por uma dificuldade muito grande. Essa igreja foi uma igreja muito grande. Essa igreja foi uma igreja que teve praticamente o maior número de jovens da região de São Paulo, de todas as nossas igrejas. Era desta igreja aqui, a igreja missionária do Jardim São Savério. Eu conheci essa igreja no tempo de outros pastores. Eu sou nascida na igreja missionária, não vou contar a minha idade, não tem problema não, tenho 51 anos, então eu sou filha desta igreja missionária. Mas, queridos, quando nós chegamos aqui nesta igreja, depois de um determinado tempo que nós estávamos aqui, eu tenho as minhas irmãs, eu tenho a minha mãe aqui hoje, também, e elas vão lembrar comigo. Depois de um determinado tempo que nós estávamos aqui, nós chegamos numa igreja que estava praticamente fechada, as portas do templo não eram abertas para fazer culto, eles entravam por uma portinha lateral que tinham ali, 3 irmãs e oravam aqui, mais 3 irmãs e um irmão, e eles ajoelhavam e oravam e pediam para o Senhor mandar um pastor para esta igreja. Porque esta igreja ela tinha se acabado, porque tinha entrado aqui, eu não sei dizer de que maneira, mas tinha entrado aqui palavras que não eram de Deus, pessoas colocaram seitas, coisas que não eram, e a igreja estava se acabando. A igreja estava
por realmente, ao ponto da nossa denominação, desejar vender este templo, e dizer, não, vamos vender o templo. Vamos vender, porque não temos, né, como fazer. Mas o Senhor levantou, através da oração desses irmãos, que não aceitavam com que esta igreja fosse fechada, o Senhor levantou e mandou um pastor para esta igreja. Deus nos tirou de Londrina, no Paraná, e nos mandou para esta igreja. Eu sei que muitos conhecem o que eu estou contando, mas nós temos muitos aqui que não conhecem. E o Senhor me fez lembrar. E dentro disso, o Senhor me fez lembrar que algum tempo que nós estávamos aqui, o meu pai fez um comentário, pastor desta igreja, ele disse, esta é a última igreja que eu vou pastorear. Ele disse, esta é a última igreja que eu vou pastorear. E eu digo a vocês, o pastor Celestino pastoreou muitas igrejas. Porque ele, antes de ser pastor, ele era missionário, ele era evangelista. Então, nós estivemos em muitas igrejas. Nós moramos em muitos lugares. O pastor, que era pastor desta igreja, ele levantou muitas igrejas. Muitas igrejas que nós temos hoje em todo o Brasil foram igrejas que foram levantadas e foram plantadas por este pastor. Mas o Senhor me trouxe à memória, o Senhor me fez lembrar, o meu pai dizendo, esta é a última igreja que eu vou pastorear. Esta é a última igreja que eu vou pastorear. E eu disse, como assim? Ele falou, eu já sei porque Deus já me falou, essa é a última igreja que eu vou pastorear. Essa é a última igreja. E ele recebeu convites para ir para outra igreja. Ele recebeu convites para estar em outro lugar, mas ele dizia, eu não estou disponível, porque o Senhor me disse que esta é a última igreja. E queridos, ele tinha certeza e ele tinha convicção. E ele tinha muito mais que isso. Ele tinha a visão. Ele tinha a visão daquilo que o Senhor tinha entregue para ele. Ele tinha a visão, porque para você dizer, eu não vou fazer mais tal coisa, se a vida dele era pastorear, se a vida dele era estar em igrejas onde o Senhor o tinha chamado, e na maioria das vezes era ir para igrejas onde precisava trabalhar com o crescimento da igreja, onde precisava levantar, onde precisava reestruturar, como ele não iria fazer mais aquilo que o Senhor tinha chamado para fazer, porque ele tinha uma visão, ele tinha uma direção de Deus, e o Senhor me trouxe à memória essa visão e essa direção. E eu sei que durante muito tempo, ele pôde compartilhar conosco, ele pôde compartilhar com a família, com os meus irmãos, com a minha mãe, ele pôde compartilhar com a liderança daqueles que são mais velhos aqui nesta igreja. Por muito tempo ele pôde compartilhar aquilo que o Senhor tinha falado, aquilo que o Senhor tinha ministrado, aquilo que o Senhor tinha colocado, e existia uma certeza no coração, até no último momento, até no final da vida, existia a certeza do que o Senhor tinha para fazer neste lugar, existia a certeza da visão daquilo que o Senhor tinha para fazer, que este lugar, este templo, que estava sendo edificado novamente, era um templo de que o Senhor ia operar, era um templo onde pessoas se achegariam, era um templo onde ele voltaria a ser um templo cheio, repleto, onde nós não teríamos lugar para colocar as pessoas para sentar. Esta era a visão, e ele vinha comunicando, e ele vinha colocando, e ele vinha falando conosco. Queridos, enquanto eu fazia a minha devocional, enquanto eu li aqui o livro, no capítulo 4, Deus foi me fazendo lembrar e testificar a visão e a promessa. E uma promessa feita a essa casa, e já cumprida, aqui neste lugar. 2 Coríntios capítulo 7, abra a tua Bíblia. Desculpa, 2 Crônicas capítulo 7. 2 Crônicas capítulo 7, versículos 14 a 16. 2 Crônicas capítulo 7, versículos 14 a 16. 2 Crônicas capítulo 7, versículos 14 a 16. Fique atento àquilo que o Senhor quer falar. 2 Crônicas, versículos. Aqui diz a palavra do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi
e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Queridos, versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O Senhor ouviu, estava atento às orações que estavam sendo feitas por 4 pessoas aqui. E o propósito do Senhor não era destruir, o propósito do Senhor era estabelecer este lugar. E aqui a promessa do Senhor já tinha sido cumprida, porque o Senhor colocou no coração, não somente do pastor que veio para cá, mas este desejo que foi plantado no coração da primeira pessoa, do primeiro que o Senhor colocou, que eu acredito que seja o tio Max, que foi o missionário que fundou esta igreja, o desejo de colocar, de estabelecer um templo neste lugar. Deus colocou no coração deste homem, e durante todo este trajeto, o Senhor usou pessoas, porque o Senhor colocou no coração deste missionário. Outros pastores passaram por aqui, outros estiveram aqui como aqueles que estavam sendo administradores da casa de Deus. Deus colocou muitas pessoas, alguns o Senhor já os levou, porque o Senhor os recolheu, como foi a questão do meu pai. Outros talvez o Senhor os levou porque não se acertaram ou não era o propósito. Aqueles que aqui trabalharam, fizeram coisas que atrapalharam o crescimento e quase fecharam esta obra, o Senhor também tomou a providência necessária, porque aqui está a promessa da palavra de Deus. Aqui está a promessa. O Senhor começou a dizer: sobre esta igreja está a promessa, sobre esta casa está a promessa. E aí o Senhor disse: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E o Senhor chama a minha e a sua atenção nesta noite. Ele diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A oração que se fizer neste templo, a oração que se fizer aonde eu preparei e separei para que pudesse ser feito. Não que a oração que você faça na sua casa não é válida, porque ela é válida e ela deve ser feita. Não que o que você faz aonde você ora não é válido, é totalmente válido. Mas eu quero destacar nesta noite a importância de fazermos as nossas orações no templo, na casa do Pai, um lugar separado, aonde Ele escolheu para estabelecer. Ele escolheu, e o Senhor chama a primeira atenção nesta mensagem a nós. Eu escolhi. Ele escolheu. Ele colocou. Ele diz o que faria. E queridos, vamos voltar lá. Deixa a tua Bíblia aí, no livro de Reis. Esse texto está no contexto, este que eu acabei de ler aqui de 2 Crônicas. Ele está no contexto em que Salomão estava dedicando o templo ao Senhor. Aqui nós encontramos uma profecia dada pelo profeta Salomão, aonde Deus revela a sua promessa. E a sua promessa é para o povo. É para aqueles que estão em sua presença. A promessa não é para qualquer um. A promessa não é para quem não está na presença. A promessa não é para aqueles que não se chamam pelo nome. Aquele que se chama pelo meu nome. Aquele que se chama pelo meu nome. Se você pode dizer: eu me chamo pelo nome, então a promessa é para você nesta noite. A promessa é para você. A promessa não é para uma igreja com o nome ou a denominação. A promessa é para aqueles que se chamam pelo nome. Mas exclusivamente nesta noite o Senhor está nos lembrando: Ele tem uma promessa. Ele tem uma promessa. Então, queridos, Deus faz e Ele cumpre as suas promessas. Deus deu visão aos seus servos e Ele mesmo usa os seus servos para cumprir as suas promessas. Ele dá visão e Ele mesmo usa os seus servos para cumprir a promessa. E minha oração nesses últimos 3 meses tem sido, pode colocar para mim, Deus, não me deixe de fora
do que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Esta tem sido a minha oração. Eu tenho orado ao Senhor e insistentemente nesses últimos 3 meses eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Deus deu a promessa de que esta casa, este templo seria erguido e que nele estaria os olhos do Senhor. Que aqui a oração seria ouvida. Que aqui o Senhor iria fazer. Deus colocou, como eu disse, no coração de pessoas o desejo de contribuir. Porque muitos contribuíram para comprar este lugar. Veio dinheiro de gente que nós nem sabemos. Deus usou pessoas fora do Brasil. Deus usou tantas pessoas que nunca, talvez nem vão saber o dinheiro que foi aplicado para comprar este lugar. Como eu disse, desde o missionário até o pastor Celestino, falecido pastor. Eu e você, para que esta promessa se cumprisse neste lugar. Porém, queridos, Satanás, ele se levantou furiosamente contra esta igreja, como eu disse. Ele se levantou furiosamente com o propósito de destruir. Mas Deus, ele tem uma promessa. E se ele tem, nada pode parar o que Deus tem para fazer. Deus tem uma promessa. Você crê que ele tem? Você pode dizer: eu creio que ele tem uma promessa. E nada pode parar. Aleluias, aplauda ao Senhor. Nada pode parar a promessa. Nada pode parar aquilo que ele tem para fazer. Nesta noite o Senhor está lembrando a mim e o Senhor está lembrando a você de que ele continua com as suas mãos estendidas. Ele continua com as suas mãos estendidas e com os seus ouvidos atentos às orações que se fizerem neste lugar. Ele está lembrando a nós que ele ouve e ele responde a todos aqueles que se dispõem a buscar. Porém, a palavra do Senhor diz: se andar nos meus caminhos. A palavra do Senhor diz: se fizeres o que ele ordena. A palavra do Senhor diz: se estiver de acordo com a sua palavra. Se é uma condição, não minha, mas é uma condição da palavra de Deus. É uma condição da palavra. E muitas vezes nós cobramos e dizemos: a sua promessa não se cumpriu, Senhor. Muitas vezes você diz: o Senhor, tu falou isso, tu falasses aquilo, e eu não vi cumprir. Mas e aí o se? Será que esse se não faz parte? Será que esse se não faz parte? Se andar, se fizer, se cumprir, se orar. E aí nós não olhamos para nós, e nós não vemos aquilo que nós não estamos fazendo. Nós só estamos cobrando dele. E lá, no versículo 1, do capítulo 4, aqui diz: assim foi Salomão rei sobre todo Israel. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. Capítulo 4 do livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 1. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. Quando eu comecei a ler o texto, diz aqui: administração do reino. O Senhor colocou Salomão como administrador. Eu e você somos administradores. Nós não somos dono, nós somos administradores. O que Deus permite, Deus é que permite. Salomão, todo o texto, eu vou dar uma tarefa para você. Você vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leia um capítulo por dia. Daqui até sexta-feira,
segunda até sexta, você leu todos os 9 capítulos. Porque eu sei que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Eu sei que eu só estou passando aqui uma prévia daquilo que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração quando você ler esses textos. Mas, queridos, eu comecei a ler. Aí o Senhor já começou a falar. Aqui diz, assim foi Salomão rei sobre toda Israel. Aí o Senhor falou comigo. Ele não foi o rei, ele foi o administrador. E ele foi porque eu permiti. Porque se eu não permitisse, ele não seria ninguém. Olha o que o Senhor disse. Ele foi o administrador. Ele não foi o rei. Existe uma diferença aí, né? Se você disser, ele é o administrador. Não, ele é o rei. O rei se enche mais, né? O administrador é aquele que... Queridos, ele só foi porque Deus permitiu. Você só está onde você está porque Deus permitiu. Eu quero clarificar isso para você. Você só está onde você está porque Deus permitiu. Não é mérito seu, não é mérito nosso, não é seu mérito. Salomão só estava na posição porque Deus permitiu. E nesta noite o Senhor está dizendo a nós, o Senhor está dizendo a esta igreja, o Senhor está dizendo a você que se encontra numa posição, você que está numa posição de liderança, você que está numa posição de servo, seja qual a posição que o Senhor te colocou, o Senhor está dizendo, você só está porque eu coloquei. Você só está porque eu permiti. O mérito não é seu. E esta palavra é para mim. O mérito não é meu. Eu não estou aqui porque eu sou a filha do pastor. Não, eu não estou aqui porque eu sou a filha do pastor. Eu estou aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Eu estou aqui porque Ele encontrou em mim algo que Ele pudesse utilizar. E porque eu disse, Senhor, me usa. Me usa. Mesmo eu não achando ser capaz. Queridos, lembrando que o trono de Salomão, ele seria tomado. Se não fosse a mãe de Salomão lembrar Davi, dizer, ó, você lembra? Que Deus prometeu e que Salomão é aquele que vai herdar o seu trono. Você lembra? Então, o trono seria usurpado. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. E Salomão estava ali, porque era a permissão de Deus. E em todo o livro de Reis, até o capítulo 9, nós vamos ver sobre isso. A vida de Salomão na administração e a vida de Salomão na obediência a realizar o que Deus ordenou. Deus permitiu Salomão assumir como sucessor de seu pai Davi, mas Salomão só esteve nessa posição porque compreendeu a visão e se propôs a seguir. Lembrando que a visão, ela não era de Davi, seu pai. A visão era de Deus. Davi era só o administrador. Até que no momento Deus o substituiu por Salomão. Aqui no caso, a morte de Davi. Ele foi substituído pelo seu filho Salomão porque o Senhor o recolheu. Dentro do tempo determinado, o Senhor o recolheu. E a pergunta é, o que acontece para que haja uma substituição? Se nós formos pensar num jogo de futebol, perguntei para o Nicolas, falei, filho, gosta de futebol? Eu falei assim, por que é? Falei para ele, me diz, qual é a situação que acontece que um jogador é substituído numa partida? Fui perguntar para ele. Ele diz, olha, mãe, pode substituir por causa de lesão. Talvez o jogador foi lesionado, substituiu. Meninos, foi lesionado, substituiu. Aí depois o Nicolas falou, bom, também pode ser substituído porque ele não mudou a tática. O treinador quer fazer tem uma outra forma, vai enfrentar um time e ele mudou a tática e aquele jogador não se enquadra. Então foi ali, foi substituído, colocou alguém que a tática
Foi o que ele me falou. Eu não jogo, gente, eu não jogo. Aí ele falou, também pode ser que o jogador não está dando rendimento. Aí ele falou, mãe, às vezes o jogador não está rendendo. Aí o que acontece? Substitui. Aí eu falei para ele, tá bom, tá certo. E aí ele falou, mas por que você quer saber disso? Aí eu falei, ó, o senhor está falando no meu coração sobre substituição. Está dizendo que ele substitui. E eu quero saber. E aí eu comecei a olhar o jogo de futebol e o senhor começou a ministrar no meu coração. Queridos, eu não sei dizer para você por que um técnico substitui num jogo de futebol. Não sei o que passa na cabeça dele. Eu não sei dizer exatamente todos os motivos. Mas eu quero te dizer que na obra de Deus, a substituição pode acontecer principalmente por não estarmos seguindo as diretrizes da palavra de Deus. Essa substituição pode acontecer. Pode substituir a mim, a você, a qualquer um. Ele substitui. Quando você conhece essa palavra, quando você sabe o que deve fazer e você não faz, você pode ser substituído. Porque o jogo está acontecendo. Ele é o treinador, ele tem a tática, ele tem a forma, ele sabe, porque ele conhece. E aí ele está dizendo, ó, é assim, muda aqui, muda ali. Faz isso, tira esse, põe no banco, sobe esse. Só que você não segue. Não somos nós quem substituímos. É o próprio Deus. Se nós não estivermos de acordo com a palavra, nós vamos sofrer a substituição. E isso é triste. Isso dói no nosso coração. Dá uma olhada na cara de um jogador quando ele é tirado. E se ele for estrelinha, então, misericórdia. É ou não é? Dá uma olhada. Eu fui lá na internet, coloquei lá, substituição. Fui lá olhar. Um monte de videozinho do jogador saindo. Ele sai xingando, ele sai reclamando, ele sai chutando a bola. Ele não fica nem no banco, ele vai direto pro vestiário. Como eles aprontam, né, gente? É ou não é? Os meninos, galera, né? Ninguém gosta de ser substituído. Ninguém gosta de ser substituído. Ele não quer saber por que ele foi substituído. Ele não quer nem ouvir. Queridos, ninguém pode parar aquilo que Deus tem para fazer. Ninguém pode parar aquilo que Deus tem para fazer. Deus tinha um plano estabelecido para a construção do templo. Quando Davi morreu, Davi já tinha deixado, chamou Salomão e mostrou para ele. É assim que você vai fazer. É dessa forma. O Senhor me deu tudo. Se Salomão não tivesse se colocado, se adequado ao que Deus queria fazer, o próprio Deus teria feito a substituição. Se Salomão não obedecesse a palavra, se Salomão não entrasse dentro daquilo que Deus queria, o próprio Deus iria fazer a substituição. E abra lá. Livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo... eu já tinha lido e cheguei no 8. Tem mais coisa, gente. Eu vou e volto porque o senhor vai falando. No 8, 25 e 26. Livro de 1 Reis, capítulo 8. Capítulo 8. 25 e 26. Diz a palavra aqui. Agora, pois, o Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andastes diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpre-se a tua palavra que dissesses ao teu servo Davi, meu pai. Se eu e você estamos pensando que se nós não fizermos, vai faltar quem faz? Deus estava dizendo aqui, vai faltar não. Vai faltar não.
Vai faltar não. Quando Deus tem para fazer, Ele faz. Se você não se adequar, Ele substitui por outro que faz. Mas Ele faz. Salomão tinha um templo para construir. Davi deixou tudo certinho ali para ele. Muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos. Achamos que se nós não fizermos, nada vai acontecer. Ou nós achamos que se nós estamos nessa posição, já estamos escolhidos, nada vai mudar. Escute a palavra de repreensão nesta noite, e ela é para mim também. Escute a palavra de advertência, ela é para mim também. Deus pode te substituir. Deus pode te substituir. Se você está numa posição, seja qual for a posição, aqui eu coloco para os líderes da nossa igreja. Tenho essa liberdade como serva do Senhor, tenho essa liberdade como pastora, tenho essa liberdade porque o Senhor me deu. E se eu não entregar a palavra de Deus, Ele vai cobrar de mim. Se você acha que a posição que você está, você não vai ser substituído, eu quero te dizer que se você não se enquadra na palavra, o próprio Deus te substitui. O próprio Deus te substitui. Porque nós não podemos ficar brincando com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós não podemos fazer de qualquer maneira aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Senhor entregou uma forma de fazer. O Senhor entregou uma maneira de fazer. O Senhor disse como deve ser feito. E se você por acaso nesta noite vai dizer: Senhor, eu ainda não sei como vai fazer. Eu cheguei aqui que o Senhor me colocou, mas eu não sei. Tem misericórdia, pede ao Senhor, porque Ele vai falar com você. Pede ao Senhor. Começa a orar, coloca o teu joelho no chão, vira a madrugada se possível for e se preciso for, mas fala: Senhor, eu não te largo, eu não saio da tua presença, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não entregar para mim, eu não saio da tua presença. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus. Talvez você não saiba porque não está havendo humilhação. Talvez você não saiba porque não está buscando. Talvez você não saiba porque não está orando. Porque não está falando com o Pai. Você está servindo sem servir. É a palavra do Senhor nesta noite. Ela serve para nós. Ela serve para sacudir a igreja. Para sacudir. Porque o Senhor está dizendo que este templo, este lugar, que Ele nos chamou para edificar. Ele vai edificar. Ele vai fazer porque é promessa. E se você não estiver enquadrado, Ele vai usar outros. Mas Ele vai fazer. Quantos que achavam que nada ia acontecer? Gente, essa igreja era muito grande. Essa igreja tinha muitos membros. Era muitos jovens. A gente ia para o acampamento de jovens lá em Londrina. O ônibus de São Paulo ia cheio. Tinha vez que ia 2. Eu já fui presidente geral dos jovens em todo o Brasil. Eu já fui presidente geral dos jovens aqui de São Paulo. E ia 2 ônibus lotados. Um deles eram quase todos jovens da igreja missionária do Jardim São Savério. E aí sabe o que acontece? Eles acharam que podiam fazer o que queriam. Quantas coisas começaram a acontecer aqui dentro desta igreja? Porque achavam que podiam fazer o que queriam. Foram substituídos. Foram substituídos. É a palavra, se você gosta ou não, é a palavra do Senhor, é para mim, é para nós, é para a igreja do Senhor nesta noite. Que o Senhor não me deixe de fora daquilo que Ele está fazendo. Porque talvez você ache que você está dentro e você não está. Você está fora. Porque você não está enquadrado na palavra. Você não está enquadrado naquilo que o Senhor quer. O Senhor está nos chamando. Eu tenho certeza e convicção. O Senhor me fez lembrar de quantas vezes
ajoelhado aqui, onde era o altar. O meu pai passava madrugadas orando aqui, por esta igreja. O meu pai passava madrugadas aqui, clamando para que o Senhor enviasse pessoas, para que o Senhor enviasse músicos, para que o Senhor enviasse pessoas para esta igreja. Você está aqui nesta noite, porque o Senhor te trouxe, porque você é resposta de oração de servo dele. Você é resposta da oração. Cada um que está aqui neste lugar é resposta de oração. E você acha que o Senhor vai deixar com que a resposta de oração faça de qualquer maneira, de qualquer jeito? Você acha que o Senhor vai fazer isso? Não, o Senhor não vai fazer isso, porque Ele preza pela sua palavra, Ele preza pela sua igreja, Ele preza pela sua promessa. Deus não vai deixar a sua obra perecer, porque nós estamos acomodados com a nossa posição. Ou pior, porque não seguimos tudo que Deus tem falado. Deus não vai deixar a sua obra perecer. Deus deu a Davi a forma como deveria construir o templo. Se você continuar lendo o texto, você vai encontrar lá. Deus disse especificamente a madeira. Deus disse a altura, Deus disse a largura, Deus disse as cores, Deus disse as posições dos utensílios, Deus disse tudo. Se você não conhece a passagem, depois você vai ler. Mas aqui o Senhor disse como ele deveria fazer. O Senhor disse, obrigado, a Salomão. Primeiro ele entregou a Davi, Davi escreveu, Davi chamou Salomão e disse, está aqui, ó, o Senhor está me levando, mas aqui está a promessa, aqui está o que você deve fazer e você vai edificar este templo. Salomão olhou para aquilo e ele disse, Senhor, eu acho que não tem condições não. Meu Deus. E queridos, coube a Salomão seguir, coube a Salomão realizar, coube a Salomão entender o que Deus o chamou para fazer. E cabe a nós realizar o que Deus nos chamou para fazer neste lugar. Cabe a você realizar. O pastor desta igreja, ele não está mais aqui, porque o Senhor o recolheu, porque o tempo dele e aquilo que o Senhor tinha para ele, ele já cumpriu. O galardão dele já foi. Ele já recebeu. Mas eu e você ainda estamos aqui, nós ainda temos o que fazer. Eu e você estamos aqui. É de nós que o Senhor vai cobrar. É de nós que Ele vai cobrar. A visão para esta igreja é de uma igreja que atende as pessoas. É uma igreja que ganha almas. É uma igreja que faz diferença neste bairro. A visão desta igreja é ser uma igreja amorosa. A visão desta igreja é receber as pessoas. A visão desta igreja é ganhar muitas almas para Cristo. Esta é a visão. Este era o desejo. Esta era a visão. O pastor desta igreja era um missionário, era um evangelista. E olha, ele não perdia a oportunidade de falar. Não perdia. Minha mãe está aqui. Qualquer momento era momento. Não é verdade, mãe? Não tinha como. Qualquer hora era hora. Estava na fila para passar no médico. Vou falar de Cristo, está falando. Daqui a pouco está evangelizando. Está internado no servidor público. Está ganhando gente lá. Está ganhando gente lá. Eu tive a oportunidade de uma das visitas que eu fiz para o meu pai, já nos últimos dias de vida dele. Eu fui fazer uma visita para ele, levei a minha mãe, lá no servidor público. E o Senhor falou comigo, hoje você não vai visitar o seu pai. Como assim, Senhor? Ele falou, não. Quando você colocar os seus pés para dentro daquele hospital, quando você entrar naquela sala, a sua visita é para o acompanhante dele. Senhor, como é esse negócio? Como é esse negócio? O Senhor me disse, eu vou recolher aquele que está do lado dele. E você vai fazer a visita para ele. E eu vou te dar a oportunidade de fazer o plano de salvação. Minhas irmãs já estavam lá e Deus já tinha usado a vida delas. E Deus disse, a visita que você vai fazer é para ele. E o pai era ciumento das filhas, né? Pensa no homem ciumento das meninas. Eu cheguei lá, cumprimentei ele, deixei minha mãe falando com ele, fui falar com... E Deus me deu a oportunidade. Deus me deu a condição de falar. Aí depois, quando eu fiz a visita, fui falar com ele, ele estava resmungando. Aí depois a minha mãe me falou, ele ficou bravo, que falou que você veio aqui, ficou conversando, né?
Aí eu falei, depois eu vou ter a oportunidade de dizer para ele o que eu estava fazendo. E queridos, Deus me deu a oportunidade de falar com aquele homem, senhor Urbano. Deus me deu a oportunidade de falar com aquele homem. Deus me deu a oportunidade de falar a palavra. E Deus o recolheu naquela madrugada. Queridos, em todo o tempo em que o meu pai esteve em hospitais, em locais onde Deus usou, ele sempre foi instrumento para que pessoas aceitassem a Cristo. E a visão dele neste lugar é para que pessoas aceitassem a Cristo. E eu quero dizer, o Senhor está dizendo nesta noite, a visão é para que nós possamos trabalhar, para que pessoas aceitem a Cristo, para que pessoas se rendam aos pés do Senhor. Esta é a visão. E como igreja do Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte. Como igreja do Senhor, nós precisamos sair às ruas. Como igreja do Senhor, nós precisamos ter um olhar, nós precisamos ter uma forma diferente para alcançar as pessoas, porque Jesus Cristo está voltando. E o Senhor continua a compartilhar. Deus continua a revelar. Eu quero falar para vocês uma revelação que Ele trouxe para mim. Eu quero compartilhar essa revelação. Feita a mim, mas que a igreja faz parte e ela se inclui nela. Abra aí. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Exatamente aqui, neste lugar. Preste atenção nessa revelação. Como eu disse, essa noite, essa mensagem é uma mensagem profética. Essa mensagem é uma mensagem do Senhor, diretamente do trono. Não que todas não sejam, mas essa o Senhor trouxe e disse, entrega. Porque eu quero lembrar a minha igreja daquilo que eu quero fazer. Diz lá, a edificação do templo. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Give, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado. É isso aí que eu quero que você preste atenção. No ano 4º do reinado. Queridos, olha a revelação que o Senhor me trouxe. Aleluia. Eu disse que faz 4 anos, 10 meses que meu pai faleceu, pastor desta igreja. Sabe o que o Senhor me disse? Ele falou assim, oh, aleluia. Agora que eu começo a edificar o templo. Você não fez nada. Até agora vocês não fizeram nada. Até agora vocês não fizeram nada. Tudo que está sendo feito, o que foi feito aqui, foi tudo que já foi plantado. Vocês só estão administrando aquilo que eu permiti com que a liderança do pastor Celestino fizesse. Vocês não fizeram nada. Eu falei, Senhor, eu estou trabalhando tanto. O Senhor me dá uma chapuletada dessa. Eu levo uma dessa, gente, ó. Eu levei, tá? Dói no ouvido. Dói, não dói, pastor Caio? Dói. Dói você ouvir do Senhor falar, vocês não fizeram nada. Ele não falou você, tá, gente? Ele falou vocês. Infelizmente. Eu queria que ele tivesse falado você. Mas ele falou vocês. Ele disse, vocês não fizeram nada. Sabe Salomão? Salomão também não fez nada. Ele ficou todo o tempo esperando. O pai morreu. E ele ficou lá, administrando, olhando, vendo aquele povo todo. Eu sou rei, e foi, e eu vou reinar. E é assim que Salomão ficou, sabia? Chamando aqui, manda ali. E assim Salomão ficou assim. Aí o Senhor falou para ele, meu filho, você não tem um tempo para edificar, não? Você não tem algo para fazer, não? Aí ele, Senhor, eu vou fazer como? Senhor. Ele estava tentando ver assim, como que eu vou fazer? Senhor, não sei. Oxe, o senhor precisa... Aqui está pedindo... É tanta coisa para edificar isso, né? Como que eu vou pegar esse... De que maneira? Essas madeiras? Como eu vou conseguir esse ouro? Como? Sabe, ele começou... Como isso, como aquilo? Ele sabia, mas ele começou. E o Senhor foi falando comigo. Você está perguntando como? Você está falando o quê? O que você está reclamando? Eu estou dizendo que você não fez nada. Eu estou falando que agora que eu vou começar.
É agora. Faz 4 anos. Você vai começar a edificar agora aquilo que eu coloquei. Vocês vão começar. Não é para mim, é para nós. Porque ninguém faz nada sozinho. Quando eu e você entender isso, nós já vamos ter andado um caminho. Ninguém faz nada sozinho. Você vai começar a edificar. Aí, queridos, olha só. Salomão tomou conhecimento de como as coisas estavam. E ele desejava fazer. Ele tinha a visão, mas ele precisava da provisão. Eu tenho conhecimento, assim como a liderança, como os meus irmãos, como o pastor Caio, que andamos junto com o pastor Celestino. Nós temos a visão e nós temos a direção daquilo que Deus tem colocado, daquilo que Deus tem falado. Mas nós precisamos da provisão. Deus tem falado, mas nós precisamos da provisão. Aí o Senhor, como eu disse, nós temos ministrado aqui. Ele me disse, você tem a visão? Você tem certeza? Da mesma forma que ele disse, Salomão, vai lá. Olha lá o que Davi deixou. Ele foi lá e abriu e começou a examinar. Vai precisar disso, vai precisar daquilo. Ele foi fazendo a lista dele. Vou pedir para quem? Como é que vai ser? Vai que jeito? Né? E o Senhor falou comigo que você tem a visão. Vai fazendo a lista aí. Eu vou dar a provisão. Deus foi falando para mim. Eu quero estabelecer uma igreja muito grande neste lugar. Eu tenho um propósito para que muitas vidas se acheguem neste lugar. Aqui chegarão muitas pessoas necessitadas do Evangelho e necessitadas de receber a Jesus Cristo. Mas chegarão muitas pessoas necessitadas financeiramente. Aqui chegarão muitas pessoas precisando não só do espiritual, mas chegarão pessoas necessitadas aqui também da parte financeira. Precisarão da ajuda. E eu tenho dito, Senhor, o Senhor está falando que vai mandar, e cadê, meu Pai? Eu preciso. Porque quando as pessoas chegam até nós e a pessoa diz, eu estou precisando disso, ou estou precisando daquilo, como que nós podemos atender? De que maneira nós podemos fazer? Se isso for fazer diferença para você, recebe esta palavra nesta noite. Nós não fazemos nada. Nós somos somente o administrador daquilo que foi deixado. Davi deixou para Salomão um reinado e um povo numeroso. Uma tarefa de edificar o templo do Senhor. Mas sentado, conformado, na posição que ele estava, nada poderia acontecer. Sentado e conformado na sua posição, nada vai acontecer. Se você continuar assim, nada vai acontecer. O Senhor tem este templo para edificar. O Senhor tem este templo para aumentar. Nós temos a visão para aumentarmos este templo. Expandirmos para lá. Nós temos a visão de termos aqui trabalhos com crianças. Mas é atender a nossa comunidade, o Senhor já nos está dando. O Senhor já está colocando as crianças que nós devemos atender. Crianças muito, muito, muito necessitadas de uma vulnerabilidade muito grande. O Senhor está colocando. Tem chegado já a mim famílias necessitadas. E aonde é que nós como igreja estamos prontos a receber? Aonde como igreja estamos prontos a acolher? Aí eu estou dizendo, Senhor, precisamos de mão de obra. Precisamos de espaço. Precisamos de coisas para atender. Davi deixou para Salomão um reinado e um povo numeroso e uma tarefa de edificar. E o Senhor nos deixou aqui essa tarefa. E eu comecei a orar ao Senhor e eu comecei a falar com Ele. E aí Senhor, eu já achei que eu fiz tanta coisa, o Senhor está dizendo que eu não fiz nada. Aí Deus começou a falar comigo, trabalhe mais, faça mais, doe mais, ore mais, jejue mais, visite mais. Ele começou a falar, ore mais, jejue mais, visite mais.
doe-se mais, faça mais. E no meio de tudo isso, eu comecei a fazer a Deus algumas perguntas que eu quero compartilhar com você. Eu creio que Salomão também tinha os seus dilemas. Eu creio que Salomão também tinha as suas dificuldades. Não é porque ele era o rei, porque ele tinha tudo. Não, ele tinha as dificuldades. A história vai dizer que no reinado de Salomão, no início do reinado de Salomão, houve muitas situações onde havia uma situação financeira difícil. E a casa de Salomão era muito grande. Tudo aquilo que Salomão tinha era muito. E para o sustento daquilo, realmente precisava de muito. E eu perguntei ao Senhor, como vamos edificar esse templo? De onde vem esse recurso? Como vamos providenciar tantas coisas? Eu, na minha pequenez, eu perguntando ao Senhor como faria. Queridos, não sei se todos sabem, mas eu me formei há mais ou menos, já vai dar 2 anos que eu me formei em pedagogia. A minha formação, esteticista, 17 anos de profissão trabalhando como estética. Quando eu me casei, depois de um tempo trabalhando como estética, eu engravidei do meu filho mais velho. E eu saí da onde eu trabalhava, na Paulista, 10 anos lá, num excelente salão, com uma clientela de 10 anos. Eu saí do salão. Ganhei meu filho e eu passei a atender home care. Depois montei um espaço pequeno e comecei a atender e fui atendendo. Num determinado momento, o Senhor começou a falar ao meu coração. E eu tive alguns problemas também de saúde, devido à profissão. E o Senhor começou a falar no meu coração. E eu precisava fazer uma faculdade. Porque eu tinha a formação, né, de estética, mas eu precisava de uma faculdade. Eu tinha terminado já a faculdade teológica. E trabalhando e fazendo as coisas. E o Senhor um dia ele disse para mim, vende tudo que você tem. Porque eu não quero mais você trabalhando com estética. Se você não desfizer daquilo que você tem, você sempre atende. Imagina, não tem um monte de mulher, né? É uma maravilha. Estética a gente ganha, né? É fácil. O Senhor falou, vende tudo. Se você não tiver, você não vai atender. Vende tudo, desfaz de tudo. E eu desfiz de tudo. Não atendi mais ninguém. Terminei a faculdade de teologia. E quando eu estava finalizando a faculdade, o Senhor falou ao meu coração e conversando com as minhas irmãs, eu fui fazer a faculdade de pedagogia, que para mim é um instrumento maravilhoso no desenvolvimento também da obra do Senhor, porque nos ajuda a ter um leque. Mas é óbvio que a intenção é trabalho. A intenção é trabalhar. E as minhas irmãs, professoras, professora não fica desempregada. A minha irmã, anos de profissão. Professora não fica desempregada. Imagina, de jeito nenhum. Ela disse que ela nunca tinha visto professora desempregada, porque nem que for para trabalhar no particular, pega. E, queridos, eu terminei a pedagogia. Eu estou terminando a 2ª pós-graduação. Tudo na área. Prestei 2 concursos públicos. Me candidatei para entrar no estado e na prefeitura. Neste ano de 2024, nunca aconteceu o que está acontecendo no estado de São Paulo. Não pega aula. Os professores aí de anos, não pegam aula. E eu estou no meio deles, não pego aula. Estou no meio deles. Aí, meus queridos, eu perguntando ao Senhor, Senhor, o Senhor está pedindo para fazer mais, para entregar mais, para jejuar mais, para orar mais. Senhor, eu preciso trabalhar. Tenho que trabalhar.
Eu tenho, sou casada, meu marido que sustenta a casa, eu tenho meu marido que trabalha, mas é óbvio, quem não quer trabalhar? Gente, galera, as meninas, nós precisamos trabalhar. E quando você trabalha, 2 é melhor do que 1, não é verdade? 2 é melhor que 1. A gente ajuda, a coisa vai. Mas, meus queridos, e eu comecei a falar com o Senhor. Ô, Senhor, o Senhor está me pedindo para fazer mais. Né? O Senhor está falando isso comigo. Aí o Senhor foi falando. Domingo agora, que vem, eu vou fazer um seletivo com o propósito para estar apto a pegar aula em 2025. Este é o propósito, certo? É o propósito. E eu falando, Senhor, está aqui. Estou perguntando, o Senhor não me deu por quê? Por que o Senhor não me deu? Eu estou aqui perguntando, estou lá incomodando, estou dizendo, porque o Senhor pode abrir qualquer porta, o Senhor pode fazer. Eu estou estudando, eu me preparei, por quê? Queridos, Salomão estava preocupado com tudo o que ele iria fazer e como viria a provisão. Livro de 1 Reis, capítulo 4, versículos 26 e 27. Abre lá. Olha Deus falando de novo. 4, 26 e 27. Olha lá. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, provedores, cada um ao seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixava faltar. Coisa nenhuma deixava faltar. Deus proveu para Salomão um provedor por mês, durante os 12 meses. Salomão precisava olhar e estar preparado. Salomão precisava estar olhando para a construção do templo. Salomão precisava cuidar daquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Mas Salomão estava preocupado, porque ele tinha muitos para que ele pudesse prover. E o Senhor disse, eu vou prover. Então, no mês certo, chegava o provedor. E o texto vai dizer que até os animais não passavam a necessidade. Aí o Senhor vai lá e dá aquela chapuletada de novo. Ele fala, você está preocupado em pegar aula? Você está preocupada? Eu posso abrir para você, prefeitura, estado, eu posso te mandar, posso te colocar no melhor lugar. Mas você tem que me perguntar qual é o propósito, se eu tenho esse propósito. Você tem que perguntar aquilo que eu tenho. Você tem que perguntar o que eu posso fazer. Não se preocupe com a provisão, porque eu sou aquele que dou a visão e dou a provisão. Eu sou aquele que faço. Você está preocupada com aquilo que eu digo que eu faço. Salomão estava preocupado, ele tinha um tempo para estabelecer e para realizar. Eu não sei aquilo que o Senhor quer e como Ele quer usar. O que eu sei é que eu estou pronta e disposta a fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu sei que eu estou pronta e disposta a ser um instrumento do Senhor. E que assim seja para nós. Que assim seja como igreja, que assim seja para você, não só para aqueles que têm o chamado do ministério pastoral, mas todos nós temos o chamado para a obra, todos nós temos o chamado para evangelizar, todos nós temos o chamado para trabalhar para o Senhor, e muitas vezes nós estamos preocupados, e estamos correndo atrás do vento, estamos correndo atrás daquilo que nós não vamos levar. Está juntando tesouro na terra, para o quê? Será que se você olhasse hoje e dissesse, eu tenho algum tesouro que será juntado no céu? Não, eu não tenho nada para apresentar, porque eu estou juntando tesouro na terra. Eu estou preocupada ou preocupado com aquilo que eu vou deixar para os meus filhos. Eu estou preocupado em morar aqui ou morar ali. Eu estou preocupado em ter um carro disso ou um carro daquilo. Eu estou preocupado com tanta coisa. E o Senhor está dizendo, não se preocupe com isso. Ajunte tesouro aonde a traça não corrói, aonde as coisas não vão ser tiradas. É o Senhor falando nesta noite. É o Senhor sacudindo a igreja. É o Senhor te sacudindo. É o Senhor falando a você nesta noite. Talvez você ache que você está dentro e você está fora. Está com o pezinho da substituição. Teu pezinho está lá para ser substituído. Mas o Senhor, nesta noite, está entregando essa palavra. Porque Ele está tendo misericórdia de você e de mim e da igreja. Deus, o próprio Deus, preparou Salomão. Tudo o que ele precisava. Para a construção do templo, nós estamos próximos a finalizar. Deus veio e me revela essa palavra. Eu preparei 12 homens
para manter, para prover. E você acha que eu não ia preparar para você? Queridos, Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Deus está provisionando. Essa é a palavra para a minha vida, esta é a palavra para esta igreja, esta é a palavra para você nesta noite. Deus já preparou tudo que nós precisamos para erguer este templo. Deus já preparou tudo que nós precisamos para aumentar. Deus já preparou tudo que nós precisamos para atender. Oh, glória! Deus está dizendo, eu já preparei. Não fique com medo. Eu já preparei. Eu já preparei. Já está preparado pelo Senhor, meu irmão. Primeiro Reis, capítulo 6, versículo 37. Primeiro Reis, capítulo 6, versículo 37. Estamos próximos a finalizar, mas não perca o foco daquilo que o Senhor quer ainda ministrar. No ano 4, se pôs os fundamentos. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Givé. No ano 4 se pôs o fundamento. Deus está colocando os fundamentos. E para isso nós precisamos ter paciência. Deus está dizendo, eu coloquei os fundamentos. Tenha paciência. Tenha zelo. Olhe para o que eu estou fazendo. Muitas vezes a substituição acontece, sabe por quê? Porque nós somos precipitados. Porque nós não aguardamos a colocação dos fundamentos, das estacas, que sustentarão a base da construção. Muitas vezes, você é afobado. Você coloca na fogueira quem não está preparado ainda. Muitas vezes você é afobado. Você não espera a ordem de Deus para fazer. Você vai fazer sem Ele dar a ordem. O Senhor está dizendo, estou colocando fundamento. Tenha paciência. Tenha paciência, eu estou colocando fundamentos. Eu estou colocando a base da construção. Para que depois você não reclame quando ela cair, se você não esperar. Sem base, sem fundamento, cai. Não se afobe. Não tenha pressa. Deus tem para essa igreja muito mais do que a nossa visão alcança. Deus tem muito mais do que a nossa visão alcança. Deus tem muito mais do que a nossa visão alcança. Eu quero finalizar esta palavra entregando a você a promessa de Deus. Deus fará neste templo e neste tempo para esta casa. Deus fará neste tempo e neste templo para esta casa. Ele nos dará provisão. Ele nos fará crescer. E Ele ouvirá a nossa oração. Ele nos dará provisão. Ele nos fará crescer. E Ele ouvirá a nossa oração. Mas não é tempo de corrermos atrás do vento que sopra para todos os lugares. É tempo de firmarmos as nossas raízes. É tempo de termos compromissos e comprometimento com a sua palavra e com a sua verdade. Firme as suas raízes. Deus está fazendo. Não fique de fora daquilo que Ele está fazendo. Não fique achando que você está dentro quando você já está fora. Não fique seguro na sua posição. Você pode estar fora. Porque Deus está fazendo. E se você não se adequar ao que Ele quer realizar, Ele pode te substituir.
o próprio Deus pode fazer. O que Ele não vai deixar de fazer é de cumprir os seus planos.